Olá amigos amantes de xadrez, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma olhada hoje numa partida muito interessante e eu acredito que vai agregar bastante valor a você. Jogada entre Yi Wei, um chinês prodígio, eu acredito que ele nem tem ainda seus 18 anos. E aí ele jogou essa partida contra um rapaz chamado Bogdan Daniel Dick, ok? Foi no 11º torneio Kings Rapid no ano de 2017. Wei dá início à partida com D4 e depois de cavalo F6 do jogador de negras, o Bogdan, temos C4, E6, G3, depois de D5, bispo G2, o Yi Wei escolhe, ele opta pela defesa catalã. Temos bispo E7, cavalo F3, roque por ambos os jogadores, e aí depois de peão toma em C4, o Bogdan escolhe seguir as linhas da catalã aberta. Temos dama C2, mantendo um olho aqui no peão, B6, bispo G5. Outras formas de seguir são cavalo E5 ou dama toma o peão em C4. Porém, o chinês Yi Wei prodígio joga bispo G5. Temos cavalo D5, oferecendo as trocas de bispo, que de fato acontecem, e aí E4, tomando de vez o centro, colocando dois peões lado a lado e atacando este cavalo. Temos cavalo B4 atacando a dama. Bom, não caia na expectativa, não caia no truque de jogar bispo C4, dama C4, porque tem bispo A6 logo em seguida, e aí a torre vai cair aqui, beleza? Ok, voltando, dama C3, saindo do ataque do cavalo, C5, contra-atacando no centro, A3 ataca o cavalo volta para C6, temos D5, avançando e novamente atacando o cavalo vem para A5, depois de cavalo de BD2, bispo A6, mantendo-se aí, colocando mais gente para defender o peão. Temos cavalo E5, e aí a pressão agora em cima desse peão aqui, cavalo D7, F4. Eu quero que você veja essa partida, porque ela é um exemplo em alguns aspectos, tá? Por exemplo, durante toda a sua fase inicial, até lá pro meio, ela é um exemplo de agressividade por parte do chinês, tá? Ele já começa F4, esse é um lance bastante agressivo, essa essa configuração de peões, em avançar esses peões aqui, pode ser, tem que ser feita com cuidado, porque você pode acabar deixando o seu rei debilitado. Temos cavalo F6, torre de A E1, mantendo aí, quem sabe, um olho nesse peão aqui. Temos torre de F E8, peão toma em E6, dama toma em E6, abrindo algumas linhas, e depois de cavalo de DF3, H6, não querendo que o cavalo se instale aqui nessa casa, G4. É interessante, depois de dar uma melhorada na posição das peças, o Yi Wei avança os peões, e aí a gente vê agora um lance que não é tão interessante assim, cavalo H7, meio que tentando reposicionar o cavalo. Provavelmente melhor seria jogar bispo B7, colocando certa pressão aqui na casa E4, mas seguiu cavalo H7, e aí temos H4, e eu acho muito interessante essa configuração de peões aqui no centro do tabuleiro, 4 peões lado a lado, todos os peões da ala do rei marchando em direção ao rei inimigo, e aí você vai ver quanta agressividade do Yi Wei. Por sinal, eu esqueci de mencionar, essa é uma partida rápida, tá? Não é uma partida nem blitz, em que a galera tem pouco tempo, mas também não é aquela clássica que demora horas. Então temos cavalo B3 logo em seguida, G5 vindo mesmo para o ataque, torre de AD8, e aí F5. Eu acho muito legal essa configuração aqui, trazendo os peões mesmo para o ataque. O rei não tem muito perigo, ele está bem tranquilo aqui, então tem várias peças ao redor dele, nada muito
com que se preocupar agora. E aí, bem, fantástico. Temos aqui dama D6 e aí F6. É interessante, eu vou adiantar a partida em alguns lances e vou voltar. Olha só, depois de F6, trazendo os peões para o ataque, depois de as negras tomarem o peão em G5 e as brancas jogarem cavalo toma em F7, o que é que está seguindo? Olha só, elas fazem esse sacrifício de cavalo, né? Oferecendo o cavalo aqui para o rei tomar. E aí, esse sacrifício ele não é tão efetivo quanto teria sido se ele tivesse feito antes, tá? Por quê? Aí é aqui que eu vou voltar de novo, tá? Nesse ponto aqui, ó. Depois de F5, dama D6, aqui. Seguiu F6 na partida, né? Seguiu esse lance aqui, F6. Por que ele não é tão legal agora? Olha só, mais legal teria sido se ele tivesse sido feito logo aqui de cara. Cavalo toma o peão F7. Por quê? Porque essa estrutura de peões ainda está íntegra. Ela está completa aqui. Os 4 peões estão aqui para seguir o ataque em direção ao rei inimigo. Depois que o rei tomasse, e aí joga, por exemplo, S5, atacando a dama tem que sair, vamos supor que ela venha para D3 oferecendo as trocas, pode seguir S6 com cheque, depois que o rei vier para G8, F6, a ameaça de jogar F7 é muito forte, e aí as brancas têm um ataque muito bom. Porém, seguiu F6 naquela posição, e aí depois de H também G5, só então seguiu o sacrifício. Não é ruim ainda, tá? Mas não é também tão legal quanto teria sido se ainda tivesse o peãozinho aqui em G5. Seguiu, rei toma o cavalo, F7, praticamente obrigatório esse lance, não tem outra opção. Depois de E5, atacando a dama vem para D7, e aí E6 com cheque, torre toma o peão, torre toma torre. Tá? Esse lance aqui provavelmente não, com certeza teria sido bem melhor jogar bispo H3 com esse ataque aqui, né? Provavelmente até um lance bem mais natural, por exemplo, aqui agora se torre toma torre em E1, simplesmente torre toma torre, se a dama tomar o bispo, já era, né? Perde a dama aqui, com o ataque a descoberto. Voltando, se com esse lance do bispo aqui, o correto seria jogar G4, né? E aí depois que o bispo tomasse o peão, novamente aquela mesma linha agora, tá? Depois de torre toma, não tomar torre ainda, mas sim jogar bispo toma dama e depois de tomar, enfim, nesse final aqui a posição é bastante incerta, tá? Ambos os lados têm muitas chances de vencer a partida. Então é aquela coisa, são muitos peões e algumas peças pela dama, é um final incerto, tá? Ambos os jogadores têm chances de vencer nessa posição. Voltando aqui, na verdade, seguiu torre toma em E6, ao contrário do lance bispo H3, que provavelmente teria sido melhor. Enfim, depois de dama tomar em E6, cavalo E5, o chinês ainda tem ele pode boas chances ainda de vencer. Temos cavalo E5 com cheque, o rei vem para G8, e só então F7, subindo o peão aí, deixando ele muito próximo da casa de promoção e dando cheque no rei. O rei vem para F8, bloqueando o peão. Bispo H3, ataca a dama. G4. E esse lance G4 é engraçado porque meio que dá o peão sem motivo, né? Bispo toma o peão em G4. E aqui que tá. Segue-se dama H6 na partida. Não é a melhor casa para dama. A melhor seria jogar dama D6, mantendo ela um pouco centralizada. Dama H6 é um lance não tão legal. Por quê? Porque permite às brancas jogar cavalo D7, um sacrifício de cavalo bem legal. E depois de torre toma o cavalo D7. Infelizmente, o chinês não seguiu da melhor forma, jogou o pior lance possível na posição, que foi bispo toma a torre. Cresceu o olho em cima da torre e perdeu a partida por causa disso. Não estou brincando, ele perdeu de verdade. Por quê? Porque agora ele permite as negras jogarem dama G6, isso é um cheque. Depois que o rei vem para H2, dama D6, e aí já era, meu amigo. Você tem um ataque tanto no rei e o bispo está caindo aqui. E aí, a partida acabou depois, né? Depois das trocas, dama F5, cavalo F6, esse peão aqui vai cair. Não tem muito o que fazer para defender esse peão. E aí, já era, né? Negras com a
vantagem material muito forte em comparação às brancas, mas enfim, acontece, né? Aqui depois, cavalo D7, o correto, eu diria que seria jogar depois de cavalo F7, torre toma em D7. A jogada necessária seria, nessa posição, dama E5, ok? Ameaçando o checkmate aqui. Essa seria a forma correta de seguir. Bem, mas acontece às vezes, né? O que seria do xadrez se não existissem erros bobos às vezes pra gente pensar. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que você tenha gostado. Forte abraço e a gente se vê no próximo. Valeu!